Então, isso. Então, Alberto, é sabido que a gente, no contexto atual, a gente está vivendo uma situação de crise intensa, crise política intensa, seguida de uma crise econômica. E em tempos de crise, a gente tende a confrontar as nossas ideias, né, para tentar solucionar os problemas. Por que a gente tende a confrontar nossas ideias? E também se não seria melhor, ao invés de confrontar, tentar achar uma solução por meio da correspondência das ideias, né, por algo que elas convergem. Uma pergunta de abertura. Bom, primeiro porque característica da democracia, dos regimes democráticos, a confrontação. Você não tem a possibilidade de encontrar uma solução sem antes ter essa confrontação. A confrontação ela pode gerar um consenso em torno de alguns princípios básicos, ou a confrontação pode gerar o que tem gerado ultimamente, que é um distanciamento entre as partes. Mas sem essa confrontação é impossível encontrar a solução. Daí a necessidade desse período, que eu acho que é sempre importante, um período de crise, onde as ideias são expostas, onde as posições são explicitadas, e a partir disso, de um debate, uma discussão, dessa confrontação, pode-se chegar a algum tipo de consenso. Ok. E ainda sobre esse assunto, qual que é a relação possível de ser estabelecida entre os tempos de crise política e econômica e o surgimento dessas visões mais extremistas, mais extremas? Em geral, a história mostra, né, quando você tem períodos de crise, você tem os oportunistas, né, todo tipo de oportunismo. É um espaço que é criado dentro da crise para que posições mais extremadas, que em geral não se manifestam na normalidade, possam vir à tona. E elas sempre são, em geral, apresentadas como soluções mágicas, seja de esquerda, seja de direita, e quase sempre o resultado não é muito bom não, né? A história mostra que seja de esquerda, seja de direita, essas soluções muito radicais e mágicas, né, no sentido de que eu tenho a solução para tudo, eu vou resolver todos os problemas, e em geral também existe um personalismo muito forte nesses períodos de crise. Né? Surgem os líderes, digamos assim, né? Pessoas que teriam o nosso quadro possível de sucessão presidencial para o ano que vem aponta um pouco isso, né? Pessoas vindo com um discurso de que elas têm a solução, de que elas são a solução e assim por diante. Então é natural que nesse período de crise você tenha esses, digamos, oportunistas de plantão sempre, porque existe um vácuo, existe um vazio, existe um descrédito em relação àquilo que institucionalmente teria até então funcionado, e aí começa a surgir esses salvadores, né? E é isso que, esse período que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Sim. E sobre as visões extremistas, qual que é o principal perigo de cada uma, né? Não pensando em dualidade, mas qual é o principal perigo de uma visão extremista? Seria a maneira austera como ela prega os seus valores? Ou seria a censura e a violência com que ela destrói as suas oposições? E se eu não me fiz claro com a primeira coisa, né, a maneira austera como ela prega seus valores, eu queria dizer que para determinados fins não importam os meios que ela... Então, a questão sempre, o perigo está aí, né? Primeiro no uso da violência. Né? Quer dizer, em geral, essas soluções extremas, elas se impõem pela violência, elas se impõem pela força. Né? Em geral, os extremistas, eles não lidam bem com a divergência, com a pluralidade. Então, a maneira de você combater a pluralidade é impor a sua visão de mundo, a sua perspectiva, a sua solução à força. Então, tanto de um lado quanto do outro, nesses períodos que a gente está conversando de crise, o perigo é justamente em apostar numa dessas soluções mágicas, e que nós sabemos que com o tempo essas soluções, para se manterem, vão impor a força. Né? O outro perigo, que acho que está embutido na sua pergunta, é que em geral esses extremistas, ou essas posições muito extremadas, elas trazem valores absolutos, ou elas pregam valores absolutos. Né? Então, o que de certa maneira, para um período de crise, onde muitas pessoas acreditam que a origem da crise está no certo relativismo, né,
justamente da pluralidade, todos os valores são e têm o mesmo valor, têm a mesma importância, essas soluções extremas vêm com os seus, digamos assim, valores pré-concebidos com o caráter de serem absolutos. E esse também é outro perigo, principalmente na política. Sim. E como essa ideia maquiavélica embutida nas visões extremistas de os fins justificarem os meios se relaciona com o conceito de poder, né? E como ela ganha força e apoio popular, se ganha, se é que ganha? Bom, a gente entra numa questão bastante complicada. Primeiro que em nenhum momento Maquiavel diz que os fins justificam os meios. Essa frase não existe, que está a obra completa de Maquiavel, nesse volume. Aqui tem algumas traduções, e em toda a obra de Maquiavel não existe essa afirmativa, que os fins justificam os meios. Existe sim, aqui no seu, talvez, texto mais importante, que é o texto republicano de Maquiavel, que são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Nesta obra, Maquiavel analisa, no capítulo 9 do livro 1, o fratricídio que estaria na origem de Roma. Rômulo assassina seu irmão Remo, e Maquiavel, nesse momento, ele justifica a ação de Rômulo, tendo em vista que ela não foi para um benefício próprio, privado, mas para um bem público, que foi o estabelecimento de uma cidade, e que teve resultados, que foi uma cidade que teve a grandeza que Roma teve, a potência que Roma foi. Então ele dá a entender essa ideia. Ele diz, bom, o fato o acusa, o fato de ter matado seu irmão o acusa, mas o resultado da sua ação o justifica. Talvez por esta passagem é que alguns comentadores, intérpretes, que atribuíram a Maquiavel esta frase. Nós sabemos que a fama de Maquiavel, ela já desde o século XVI, ela nunca foi muito boa. Isso em razão da literatura elisabetiana na Inglaterra e uma série de escritos anti-maquiavelianos que surgem no século XVI, porque Maquiavel era atribuído a ele, por exemplo, a algumas atrocidades cometidas nas guerras de religião na França, uma série de eventos históricos que eram atribuídos aos conselhos que Maquiavel teria dado no Príncipe, que é outra obra de Maquiavel, a obra talvez mais conhecida, esse pequeno opúsculo. E então começou a surgir nesta literatura anti-maquiaveliana esta acusação de Maquiavel como sendo aquele que teria dito ao governante que todos os meios seriam válidos para que o fim seja alcançado, que é a manutenção do seu poder. Mas, de certa maneira, essa frase não está na obra de Maquiavel. Como eu disse, ela pode ser interpretada, ela pode ser, enfim, deduzida desta análise que ele faz de Rômulo, mas isso não existe em Maquiavel. Então, fica difícil responder por meio da obra de Maquiavel isso que você me falou. E, então, reformulando um pouquinho, já que isso de os fins justificarem os meios é uma interpretação, e sabendo um pouco sobre o Príncipe, tendo lido um pouco, tem eu me lembro, não precisamente, mas que tem alguma passagem que ele diz que o governante ele deve ser amado de preferência, mas se preciso odiado também. Temido, isso, sobretudo temido. E em que sentido ele coloca essa frase, né? O que o governante deve fazer? Bom, então, aí a gente precisa sempre, quando a gente entra na obra de Maquiavel, fazer uma distinção muito clara entre esse opúsculo, que é o Príncipe, que foi escrito dentro de uma determinada circunstância, uma determinada situação histórica, e os outros escritos políticos de Maquiavel. Então, realmente, Maquiavel é muito mais conhecido por esse opúsculo do que pelos outros escritos que são, de certa maneira, na minha opinião, às vezes muito mais relevantes e mais importantes do que o Príncipe. Mas, enfim, nesse capítulo, o que Maquiavel, então, bom, o objetivo do Príncipe é muito claro, do texto. Primeiro, é muito interessante, quer dizer, esse opúsculo não tem esse nome, o Príncipe, ele foi dado pelo editor. Maquiavel, quando escreve um amigo, porque Maquiavel não publicou esse texto, foi publicado depois da sua morte. Quando ele escreve para um amigo, assim que ele termina o opúsculo, ele escreve em poucos meses esse texto, ele fala, olha, eu estou escrevendo aqui, estou te mandando um texto que trata dos principados.
Então, o título originário talvez fosse melhor sobre os principados, né? Que é um tipo de regime político, um regime onde um só exerce o poder. Então, ele está preocupado com a expansão de regimes principados, né, da sua época, tanto monárquicos, como a monarquia da França, a monarquia da Espanha, quanto realmente alguns principados na Itália. Então, ele está preocupado com essa expansão e ele está analisando essa realidade política, que é o exercício, esse regime político, é o exercício de um só, aquele que chega ao poder, né, e o exerce sozinho. Bom, é claro então que ele, digamos assim, essa parte que ele está falando, o príncipe, esse opúsculo é dividido em mais ou menos 4 partes, né? Essa parte são os capítulos que ele dedica ao que nós podemos chamar de uma arte do governo, né? Ou seja, como, uma vez conquistado o poder, como mantê-lo. O que então o príncipe, no caso, que é esse governante ao qual ele trata desse regime autocrático, de que maneira este príncipe que conquista o poder, seja pela virtude, pela fortuna, pelo crime, ou mesmo pelo consenso dos seus cidadãos, dos seus súditos, de que maneira ele se mantém no poder, né? De que maneira ele deve governar o seu Estado, né, o seu principado, para se manter no poder. Bom, e aí nesse capítulo, então, ele faz uma análise que, em geral, porque, na verdade, assim, Maquiavel está escrevendo contra toda uma tradição, toda uma série de textos que vinham antes de Maquiavel, que davam conselhos ao príncipe, conselhos baseados na moral cristã ou na ética antiga. Ele está dizendo, olha, se o príncipe agir de acordo com esses conselhos, ele está perdido, né? Ele está perdido, ele vai perder aquilo que eu estou dizendo que é importante, que é manter. Uma vez conquistado o poder, é importante mantê-lo. A gente pode traduzir, bom, isso também serve para qualquer tipo de Estado. Uma vez um Estado estabelecido, é preciso que o Estado se mantenha, não se dissolva, não seja destruído, né? Então ele está dizendo para um governante autocrático, um príncipe, que quando chega ao poder, ele, então naqueles outros manuais que ensinavam como o príncipe cristão manter o poder, dizia-se que ele devia ser amado pelos seus súditos. Maquiavel diz, olha, o amor, é claro que isso é a melhor coisa que tem, né? Mas nem sempre é possível, né? O amor é um sentimento extremamente frágil, o amor é um sentimento que tem, enfim, uma fragilidade muito grande. Então, entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido. Por quê? Porque o temor, ele marca mais a alma da pessoa, né? Quando você impõe algo e a pessoa fica temendo você, ele vai respeitar mais você do que se te amar, né? Então, claro que seria bom ser amado, mas como é muito difícil, é melhor ser temido. Agora, de qualquer maneira, ele diz nesse capítulo, é preciso não ser odiado. Então, há uma diferença entre ser temido e ser odiado, né? O que faz um príncipe ser odiado? Aquele príncipe que não respeita os seus súditos, que não respeita a lei, aquele príncipe que, como ele diz, toma as mulheres, os bens do súdito. Quer dizer, você evitando fazer isso, né, você não é odiado. Mas entre ser amado e ser temido, é melhor ser amado, como não é muito sempre possível, então que seja temido, né? E as ideias dele, como você disse, elas vieram quebrando ideias anteriores e elas se tornaram um marco na filosofia política moderna. E é um marco que muitas vezes ele se alastrou até hoje, né, na democracia que a gente vive hoje em dia. E pensando justamente nisso, existe alguma relação entre as ideias maquiavélicas expostas no livro O Príncipe e a democracia que a gente vive hoje em dia? E aí eu te faria uma segunda pergunta, por que eu não sei se sai um pouquinho, mas por que a democracia elimina de forma austera e, quiçá, totalitária, todas as ideias contrárias a ela, mesmo pregando o livre direito de que elas sejam expressadas, e ela elimina isso para se manter? São duas perguntas. Duas, né? pouquinho. Primeira, a questão de Maquiavel. Bom, a atualidade de Maquiavel é e sempre será marcante, né? Maquiavel tem um papel histórico importante, como você frisou, né? Quer dizer, ele justamente rompe com toda uma maneira tradicional de pensar a política, né? Até Maquiavel você tem uma política que ela está subjugada, ela está subserviente, ela está submetida, seja à teologia, né, no caso da tradição cristã, né,
seja a própria ética ou moral, quer dizer, ética e moral são sinônimos, né? Então é uma política que não tem autonomia. A ação política ela é determinada, direcionada, seja por uma ordem transcendente, né, natural, posta por uma divindade no campo teológico, seja a ação política norteada por valores que lhes são anteriores, no caso valores éticos, valores morais, não importa qual ética, ética cristã, ética aristotélica, ética estoica, ou seja, até Maquiavel, aquele que agia politicamente, ele o fazia tendo sempre, digamos, esse pré-requisito, esse pressuposto. Eu vou agir assim porque assim está de acordo com os evangelhos, assim está de acordo com a doutrina cristã, com, enfim, com as diretrizes da igreja. Não, eu vou agir assim porque a ética que eu estou, qualquer que seja, seguindo, diz que isto é valor, que eu devo fazer isso. Bom, o que Maquiavel faz não, espera um pouquinho, a política, ela não pode estar submetida nem à teologia, nem à ética. A política tem a sua autonomia. Então, ela vai ser regida, regulada, ela vai ser avaliada pela sua própria lógica, pelos seus próprios valores. Então, eu não tenho algo que é prévio, né? Bom, então, só por isso, Maquiavel já teria um local, enfim, um lugar definido na história do pensamento político, né? Bom, ali, a partir disso, e eu já introduzo uma questão que Maquiavel trata, que vai responder a sua segunda pergunta, né? Talvez a grande novidade de Maquiavel no pensamento político, além de então dar essa autonomia para a política, é mostrar que qualquer corpo político, qualquer sociedade política é uma sociedade dividida, é uma sociedade cindida, ela é uma sociedade que está em permanente conflito. Por quê? Porque um corpo político, assim como um corpo humano, tem partes, e estas partes se opõem. Elas têm, Maquiavel fala em humores, nós podemos traduzir como desejos conflitantes. Ele identifica isso mesmo no Príncipe, capítulo 9, mas ele desenvolve mais nos discursos, né? Lá no Príncipe, capítulo 9, ele diz, bom, todo corpo político tem pelo menos duas partes. Uma parte que ele chama que é a dos grandes, e a outra o povo, né? Que tem desejos que são irreconciliáveis, que você não pode conciliar. O desejo dos grandes é dominar, o desejo do povo é não ser dominado. É da oposição desses desejos que surge a necessidade de um governo, de instituições que possam fazer com que isso não se resolva pela violência, que isso não se resolva por um conflito armado. O conflito é inerente a todo corpo político, mas eu preciso de instituições capazes de fazer com que esses conflitos se manifestem e que possam ser potencializados para o bem do próprio corpo político. Ou seja, se eu deixo eles simplesmente sem a política, eu tenho a violência, eu tenho a força, eu tenho a destruição do corpo político. Então a política entra aí, no sentido de ordenar esses conflitos. E aí surge a lei, a importância da lei, das instituições, são elas que vão regular a manifestação desses desejos divergentes, que são naturalmente constituintes de qualquer corpo político. Então, nesse sentido, essa me parece a grande novidade de Maquiavel, e isso que ele traz para a contemporaneidade, talvez de mais relevante ainda hoje, né? E aí entra a questão da democracia, né? Bom, Maquiavel teve diversas, inúmeras e as mais divergentes interpretações, como eu disse para você, né? Mais recentemente, alguns intérpretes têm apontado justamente o Maquiavel democrático, né? Por exemplo, John McCormick, que é um pensador, enfim, um professor da Universidade de Chicago. Ele tem uma obra, né? Essa aqui, essa aqui é a capa, né? Que é a democracia maquiaveliana, né? Então, ele vai defender justamente como as democracias modernas, né, elas de certa maneira, nós podemos compreendê-las por meio do pensamento político de Maquiavel. Então, Maquiavel tem uma contribuição a isso. Qual a principal contribuição? Justamente isso. Quer dizer, o que caracteriza a democracia é esta divergência, essa pluralidade, essa diversidade de opiniões. É um conflito. A democracia é marcada, remetendo àquela sua primeira pergunta, a inevitável divergência de opiniões, de conflito de opiniões, de conflito de desejos, né, para onde vai a sociedade, o que deve fazer, qual política ser adotada, uma política social, uma política liberal, uma política... Né, esse confronto
contínuo, né, de opiniões, de perspectivas de mundo diferentes, né? Bom, então, a contribuição de Maquiavel estaria nisso, né? No sentido de que é preciso, para que a democracia permaneça, né, para que a democracia possa, de fato, né, se manter, né, é necessário essas instituições. As instituições são fundamentais em qualquer regime democrático, porque sem instituições você tem o confronto pela força. E o confronto tem que ser dado dentro de instituições que permitam a expressão dessas divergências, né? Então eu não diria que a democracia, a verdadeira democracia, como você fez a questão, ou apontou, ela, como você disse, ela vai contra... Ela usa métodos totalitários para se manter. Usa métodos totalitários. Não concordaria. A democracia não é um regime totalitário. Pelo contrário, justamente, o regime totalitário é aquele que não permite. Nós tivemos experiências de regimes totalitários no século XX, né, no período que antecede a Segunda Guerra Mundial e depois durante a Segunda Guerra Mundial, regimes que de fato tinham essa característica de sufocar, de inibir, de certa maneira oprimir qualquer tipo de divergência, né? E são regimes aí sim que se impõem pela força, né? A democracia justamente é aquela que permite a manifestação de toda e qualquer opinião, né? Então ela não tem mecanismo. Agora, é claro, hoje há toda uma discussão, um debate que existe em razão de uma crise da chamada democracia representativa, que é a democracia liberal, que se consolidou no final do século XIX, percorre todo o século XX, e ela realmente tem problemas. Então você tem uma série de filósofos políticos, pensadores, teóricos, que questionam a democracia deliberativa, que é essa representativa que nós temos hoje, como é que funciona no Brasil e em outras democracias modernas, né, contemporâneas, propondo, digamos, novos instrumentos de democracia, novas maneiras desse conflito ser resolvido. Então você tem o modelo habermasiano, com a democracia deliberativa, você tem o modelo republicano do Pett, que é a democracia contestatória, você tem outros pensadores defendendo uma democracia mais participativa, né? Ou seja, uma democracia quase que direta, né? Por meio dos cidadãos efetivamente participando da política. Enfim, você tem várias críticas à democracia, e é isso, quer dizer, ela tanto não é totalitária que ela permite essas críticas dentro dela mesma, né? E então, duas coisas eu gostaria de dizer ainda sobre essa fala. Primeiro, sobre a contribuição do Maquiavel com a democracia moderna. Você disse que várias interpretações existem sobre as falas dele, os discursos dele, e uma interpretação, eu não sei se está correta ou não, é de que a política, o corpo político deve prezar, deve ser autônomo e prezar pela eficácia, tá, de suas ações. Você vê, de alguma maneira, essa interpretação incidir sobre a nossa democracia, pensando no contexto em que a gente está hoje em dia, de crise? Então, essa ideia de Maquiavel, de novo, ela está muito mais nesse opúsculo, né, dedicado, portanto, a um tipo de regime que não é um regime democrático. Quer dizer, o Príncipe não foi escrito para um regime republicano democrático, né? O Príncipe foi escrito para um regime da época de Maquiavel muito comum, que era o Principado, ou o Reino, né, que hoje não existe mais, essa figura de um só exercendo o poder de maneira absoluta, incondicional, sem limites, né? Nós não temos mais esse regime político atual. Então essa ideia da eficácia, né, no exercício do poder, ela se aplica muito mais a esse tipo de regime do que um regime republicano democrático, né? Se nós vamos para os discursos, né, que essa obra Maquiavel dedicada então mais à república, né, nós vamos ver que Maquiavel reconhece que na época dele ainda, né, nós estamos muito distantes da nossa, de uma realidade completamente distinta, mas na época dele ele reconhecia dois tipos de república. República é todo regime que é marcado pelo autogoverno, ou seja, são cidadãos que elegem determinados magistrados, enfim, para que exerçam de maneira rotativa, de tempos em tempos, o poder executivo, legislativo e assim por diante. Na época de Maquiavel não tinha essa separação, mas enfim, a gente poder ter uma
discurso mais contemporâneo. Então Maquiavel reconhece que existem dois tipos muito clássicos e claros de república. Existe uma república de caráter aristocrático. É aquela república em quem exerce o poder são os grandes, o que ele chama de grandes, os mais ricos, os magnatas, a elite, como você queira, né? Então, essa república que é ocupada, ou seja, os cargos públicos, né, no legislativo, no executivo, no judiciário, são ocupados por uma minoria. Essa minoria que é, em geral, economicamente ou socialmente, né, diferente, no sentido de mais rica, mais do que o restante da população. E uma outra república, que ele reconhece, é aquela justamente que permite a maior participação do povo, que são repúblicas populares, né? Não que elas excluem totalmente os grandes, os nobres, a aristocracia, mas as principais funções no exercício do poder está com essa classe menos favorecida, né, socialmente, economicamente, que é o que Maquiavel chama de povo, né? Então, você tem essas duas formas de república, né, na época do Maquiavel, e ele claramente nos discursos, né, ele tem um capítulo, que é o capítulo 5, que ele diz, bom, a quem deve ser dada a guarda da liberdade? A república é o regime da liberdade, né? Então, quem deve ser dada a guarda da liberdade? Ao povo ou aos grandes? Ele comenta exemplos históricos, tem repúblicas como Esparta, Veneza, que deram a guarda aos grandes, à aristocracia. Eles tiveram um grande sucesso, tiveram uma longevidade interessante, uma serenidade, uma tranquilidade. E outras repúblicas que deram a guarda ao povo. É a leitura que Maquiavel faz de Roma. Ele acha que em Roma a guarda da liberdade foi dada ao povo. Ou seja, ele contrapõe dois modelos de república. Uma república aristocrática, como Veneza, Sereníssima Veneza, e Esparta na Antiguidade, e Roma na Antiguidade, Roma Antiga, né? Então ele opõe essas duas formas de democracia, de república, né? Então, eu diria que a contribuição de Maquiavel para a democracia estaria... Bom, e aí quando ele discute a quem deve ser dada agora a liberdade, ele fala, depende do que se deseja. Se você quer a longevidade, a tranquilidade, dê aos grandes, uma república aristocrática. Se você quer potência, liberdade, dê ao povo, como Roma fez. Por isso Roma foi um império, né? Então, depende da opção. Mas no final do capítulo ele diz, mas de qualquer maneira, o desejo do povo, que é de não ser dominado, parece estar mais próximo da liberdade do que o desejo dos grandes, que é dominar. Então, o melhor é dar a guarda ao povo. Então ele faz uma opção, Maquiavel, por uma república de caráter popular, né? Então, esta república de caráter popular